Vamos lá, uma questão bem bacana. Olha só. Questão 11. Foi a questão da FATEC. Das 3 sentenças abaixo, quais sentenças? A1, A2 e A3. O que é que ele quer? Olha só. Geralmente, nas questões, no próprio enunciado já diz a pergunta. Já diz o que ele quer. Quando isso não acontece, para sabermos o que ele quer, basta olharmos para onde? Para as alternativas. Quando olhamos para as alternativas, olha o que vemos. Somente a 1 é verdadeira, somente a 2 é verdadeira, somente a 3 é verdadeira, somente a 2 é falsa e somente a 3 é falsa. Ou seja, ele quer que eu diga qual dessas questões, qual dessas sentenças são verdadeiras e quais são falsas. Então, vamos analisar cada uma e aí a gente vai saber quem é verdadeiro e quem é falso. Ok? Olha só, a primeira, eu tenho aqui o seguinte. Ele diz que 2 elevado a x mais 3 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Está correto? Bom, há uma propriedade da potenciação que me diz o seguinte: quando eu vou multiplicar números que têm a mesma base, eu somo os expoentes. Por exemplo, eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. As minhas bases são 5. Os expoentes são o 2 e o 3. Então a propriedade diz que eu repito o 5, que é a base, e faço o que com esses dois expoentes aqui, ó? Esses dois expoentes aqui, ó, eu somo. Então 2 mais 3 dão o que? 5. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho 2 e 3. As minhas bases são 2. Então, o que eu estou fazendo com esses dois expoentes aqui? Ó? Pela regra, eu tenho que somar. Somando x mais 3, eu vou ter x mais 3. Justamente o que acontece aqui. Ó. Então, essa aqui está correta. Se essa 1 já está correta, olha o que diz as alternativas. Somente a 1 está correta? Bom, a 1 eu sei que está. Somente a 2? Bom, a 2 até pode estar correta, mas não é só ela. Porque a 1 também está. Então essa aqui já está fora. Somente a 3, pela mesma lógica, ela pode até estar correta. Mas não é só ela. A 1 eu sei que está. Então aqui está fora. Aí a D diz, somente a 2 é falsa. Bom, a gente não analisou a 2. Somente a 3 é falsa. Bom, a gente não analisou a 3. Sabemos de cara que a 1 está correta. Mas não sei se as outras estão também. Temos que analisar. Vamos lá. A 2 diz o seguinte. 25, dentro de um parênteses, né, está elevado a x. É a mesma coisa que 5 elevado a 2x. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos pegar, por exemplo, o número 2 elevado a 2 dentro de um parênteses que está elevado a 3. Potência de potência, como se diz. Há uma regra que diz o seguinte. Eu repito a base é sempre esse número de baixo. E os expoentes, no caso esses dois aqui, eu posso fazer o quê? E devo fazer o quê? Multiplicar. Nesse caso aqui eles multiplicam. Veja que é diferente da outra. A outra soma. Aqui multiplica. Ok? Então 2 vezes 3 são 6. Porém, podemos também pensar no seguinte.
Se eu fizer a potência só com o número de dentro, 2 elevado a 2 são quanto? 4. É a mesma coisa. Ok? Então o que acontece? Aqui a questão, ela não finalizou. Ela simplesmente deixou o seguinte. O que foi que ela fez aqui? Quanto é o 25? Bom, eu sei que 25, vamos lá, ó, 25 está elevado a x. Eu sei que 25 é quanto? É 5 elevado a 2, que está elevado a x. Ora, a regra diz o quê? Que eu posso pegar esses expoentes e fazer o quê? Multiplicar. Então, a mesma coisa fica 5 elevado a 2x. Olha só o que temos aqui. 5 elevado a 2x. Então está correto. Então a 2 está correta. Se a 2 está correta, então a A está fora. Por quê? Porque não é só a 1 que está correta, a 2 também está. Se a 2 eu sei que está correta, então a D está fora também. Por quê? Porque diz que a D somente a 2 é falsa. Mesmo que a 3 seja falsa, a 2 eu sei que não é falsa. A D está afirmando que a 2 é falsa. A 2 não é. Então a D está fora. A única que sobra é quem? A única que sobra é a letra E. Somente a 3 é falsa. Mas vamos conferir se é mesmo. É assim que vocês vão fazer provas. Ok? Dessa forma. Com essa malícia. Para não perder tempo. Olha só. Existem aquelas propriedades da potenciação. A propriedade quais são? Quando eu tenho bases iguais, eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Somo. Existe a da multiplicação, essa é a da multiplicação. Existe a da divisão, por exemplo, 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 3. A propriedade diz o quê? Fica 5, 6 menos 3, 3. Aqui é a propriedade da divisão. Existe a propriedade da potência, que a gente acabou de ver. 2 elevado a 2, 7 elevado a 2 elevado a 3. Fica 7 elevado a 6. Mas não existe nenhuma propriedade que me dê esse caso. Que caso? Isso aqui. Não existe nenhuma propriedade que me dê isso aqui. Então, como vimos, a 2 sei que está certo, mas a 3 está errado. Não existe. Essa propriedade não existe. Então, realmente, de fato, a 3 é a única alternativa errada.